GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 1. Introdução rápida. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius, do RPG Next, e vamos começar hoje um podcast especial que vai tentar ajudar os jogadores e mestres a entenderem um pouco desse sistema que é o GURPS, que na verdade é um metasistema, um sistema para dominar a todos os outros sistemas. E é um livro meio grande, né? Módulo básico, personagens. Esse aí seria o equivalente a um livro do jogador, onde os jogadores têm as primeiras informações sobre seus personagens e como usá-los. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhadinha aqui nessa introdução rápida, tá? A primeira coisa que é preciso ser dito é que o GURPS ele é um sistema muito simples. Ele pode parecer complicado pela quantidade de regras que tem, mas uma diferença muito importante do GURPS com relação aos outros sistemas que a maioria das pessoas está acostumada é que ele não precisa usar todas as regras ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que o mestre ele tem uma liberdade para escolher quais regras vai querer usar na sua campanha. E isso é normal. Quando você, mestre de GURPS, resolver criar a sua campanha, criar o seu mundo, criar as suas aventuras, você tem que primeiro dizer aos seus jogadores quais regras estão liberadas. O GURPS pode ser feito desde aquele sistema super realista de ataques e de esquivas até um sistema super não realista de manobras cinematográficas, pessoas que pulam de precipícios e sobrevivem e coisas assim. Mas, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa ver é nessa parte da introdução. O que você precisa saber, o que é o básico do sistema? Isso daqui vai ser o que você vai utilizar no seu sistema em todos os momentos. Você precisa aprender 3 regras para jogar. Quais são essas regras? O teste de habilidade. O que é o teste de habilidade? O teste de habilidade ele é feito com uma jogada de dados. No GURPS você só usa dados de 6 faces, são 3 dados de 6 faces, 3d6. Ou, no GURPS, como só usa esses dados, são chamados de 3D. O personagem, quando você faz um teste de habilidade, ele precisa testar uma habilidade qualquer que ele tem. E o que são habilidades? Você pode testar um atributo, você pode testar perícias e quaisquer outras coisas que você tenha, como um número que vai estar na sua ficha. Então vamos imaginar, como diz aqui o exemplo, que ele queira testar a força do personagem. O que você faz? Ele é um personagem com força 15. Você pega os seus 3 dados e joga os 3 dados e olha o número. O número que sair nos dados tem de ser menor ou igual ao teste que você está fazendo. No nosso exemplo, um personagem de força 15 que está tentando testar a força, para ser bem sucedido, ele precisa tirar 15 ou menos nos dados. Vocês devem notar que é diferente de outros sistemas, alguns outros sistemas, onde um número maior é melhor, né? No GURPS, quando você faz um teste de habilidades, o teste de habilidades, quanto menor o número que você tirar, melhor. Quais são os números que você pode tirar em 3 dados de 6 faces? Esses números vão de 3 a 18. E por que isso é importante saber? Quando você tem um personagem com uma estatística mais alta, vamos supor que ao invés de 15 ele tivesse 18, você pensa, se o personagem tem 18 ele nunca vai falhar, porque 18 ou menos ele teria sucesso. Mas aí tem uma regrinha diferente. Tem alguns resultados no teste de rolagem de dados que são diferentes. Quais são esses? Se você tirar um número 3, ou seja, 1 nos dados, você tem o que se chama de sucesso decisivo. O número 3 na rolagem é sempre um sucesso decisivo, não importa qual seja o nível de habilidade do personagem. O número 4 é quase sempre um decisivo, então o 3 e o 4 são, para todos os efeitos, sucessos decisivos. O que são sucessos decisivos? São jogadas determinadas em que, quando você tira aquele número, você teve um sucesso maravilhoso. Entendeu? Você conseguiu fazer alguma coisa especial, você conseguiu que funcionasse muito bem aquilo que você estava fazendo. Vamos supor que nesse personagem de força 15 ele estivesse testando a força para tentar derrubar uma porta. E aí
Ele jogou os 3 dados e tirou 3. Se ele conseguiu isso, ao jogar os 3 dados e tirar 3, ele conseguiu um sucesso decisivo para derrubar a porta. E, portanto, foi uma porta derrubada exemplarmente. Ele conseguiu derrubar a porta e destroçou a porta, conseguiu com muita facilidade. Então, esse é um exemplo de um sucesso decisivo. Agora, vamos supor que ele tivesse a força 18 e fizesse um teste e tirasse 18. Por que não é sucesso um teste de 18? Os números de 6, 6, 6 nos 3 dados, somando 18, são sempre considerados falhas críticas. O que são falhas críticas? É um desastre total que o seu personagem faz. Vamos supor que ele foi tentar derrubar essa porta, tem força alta e tirou 18. Quando ele tirou o 18 para tentar derrubar a porta, ele se machucou, escorregou e machucou o ombro. Não conseguiu derrubar a porta e não vai mais conseguir porque agora torceu o tornozelo e está machucado. Então, uma falha crítica é sempre um resultado desastroso, não importando o nível de habilidade da pessoa. Então, no GURPS, mesmo os personagens super habilidosos têm sempre uma chance de falhar. Então, esses são os testes de habilidade, tá? Uma outra coisa que é importante dos testes de habilidade, nós vamos ver posteriormente, mas eu vou adiantar aqui rapidinho, é que os testes de habilidade podem ter sucessos decisivos e falhas críticas dependendo de uma coisa chamada modificadores. Quais são os modificadores? O mestre pode decidir, por exemplo, no exemplo que eu dei da porta, que essa porta é uma porta de aço trabalhado, muito difícil de ser derrubada. Então, quando o jogador for tentar jogar contra a força para derrubar a porta, o mestre diz, olha, você pode tentar jogar a seu teste de força, mas você tem um redutor de -5. O que significa esse -5? Quando ele for jogar sua rolagem de dados, ele considera a sua estatística, que no caso era 15, menos o redutor que o mestre deixou, -5. No caso, 15 menos 5, ele vai tentar rolar contra 10 nos dados. Então vamos supor que ele tivesse tirado 12. Numa porta comum, com 12 ele conseguiria derrubar a porta sem problemas. Já nessa porta mais difícil, como o mestre colocou esse redutor, ela ficou mais difícil essa atividade, então ele não passou no teste. O redutor, se for muito grande, pode até gerar falhas críticas mais facilmente. E, ao mesmo tempo, o mestre pode, ao invés de colocar um redutor, colocar um bônus, um modificador positivo. Vamos supor que a porta não fosse de aço, fosse uma porta de palha, qualquer um pode derrubar. E aí ele disse pro jogador, isso é muito fácil, rola aí pra ver se você não vai tirar uma falha crítica, mas testa contra a sua ST mais 10. Então ele tem um nível de habilidade efetivo igual a 25. Então ele pode tirar qualquer número menor do que 25 para conseguir o seu teste. Mas, lembrando-se que se ele tirou um número 18 no dado, é sempre uma falha crítica. O segundo tipo de jogadas que você faz são jogadas chamadas de testes de reação. Essas jogadas não são feitas pelos jogadores, mas são feitas pelo mestre e geralmente são opcionais. Quando o mestre quiser saber, vamos supor que os jogadores estão encontrando pela primeira vez um NPC na floresta, ele não sabe, esses NPC não conhece e o mestre quer deixar essa jogada aleatório, né? Ele quer deixar essa jogada aleatória. Então o que ele faz? Ele joga 3 dados e consulta uma tabela de reação. E essa tabela pode ser vista no livro nas páginas 560 e 561. Isso aí depois vocês veem, mas é uma regra opcional. Assim, a terceira regra que vai ser utilizada muito no GURPS é a avaliação de dano. Quando é que você avalia o dano? Quando, por exemplo, vamos supor que foi feita uma jogada de combate e que o jogador acertou o outro, não a porta, mas acertou o outro com um soco. O outro não conseguiu se defender, errou na defesa, isso aí a gente depois vê nos combates. E com essa força 15 ele deu uma certa quantidade de dano. Com a força 15, eles dando um golpe, ele pode dar até 2D mais 1 de dano. Então, o que o jogador faz? Acertou. Então ele joga o seu dano, joga 2 dados e soma 1. 2 dados sempre de 6 faces. E soma 1, que é o golpe dele. Então vamos supor que ele tirou no primeiro dado 4 e no segundo 6. Ele tirou 10 mais 1, que é da força dele, e conseguiu causar 11 pontos de dano.
Então, esses 11 pontos de dano são reduzidos da vida do seu oponente ou do objeto, porque você pode atacar em GURPS, pode atacar objetos e etc. Essas regras que nós falamos até agora são as 3 regras do GURPS. Você não precisa saber muita coisa além dessas 3 regras, tá? Para poder jogar GURPS. Isso é o básico do sistema. Então, essas são as 3 regras básicas do GURPS. E com isso, vamos encerrar aqui esse primeiro episódio do sistema, porque esse é tudo o que você precisa para começar a jogar e entender como funcionam as jogadas. Nas próximas partes, nós vamos falar de outras coisas, como você cria o seu personagem. Então, fiquem ligados para um próximo episódio aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.